Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem? Você já parou para meditar na história dos dois discípulos no caminho de Emaús? Esse relato está lá em Lucas, capítulo 24, e o seu versículo de número 13 em diante. É interessante que nós aprendemos coisas que podem mudar completamente a nossa vida, o ocorrido nesse texto. Porque a Bíblia diz, aqui em Lucas capítulo 24, versículo 13, que depois que Jesus ressuscita, eles estão saindo de Jerusalém e estão indo para um lugar chamado Emaús. E no seu versículo 13 está escrito que esse lugar tinha uma distância de 60 estádios, ou seja, de 12 quilômetros. Jesus ressuscitou. Eles ainda não tiveram encontro com Jesus. Então eles estão saindo de Jerusalém. Estão indo a este lugar chamado Emaús. De forma bem clara e direta, nós percebemos que é como aquelas pessoas que estão saindo da direção que Deus um dia determinou para que eles ficassem. Porque sempre foi do propósito de Jesus que eles permanecessem em Jerusalém. Tanto é que lá no seu versículo 49, Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se nós formos para a interpretação ou o significado de Jerusalém, Jerusalém significa lugar de paz. E Emaús significa riacho quente ou fontes de águas quentes. É como aquela pessoa que está saindo do lugar da paz e está indo em busca de algo melhor, de algo que pode satisfazer as suas necessidades. Quantas pessoas estão trocando Jesus, estão trocando a posição que Deus colocou eles para buscarem outros lugares, para irem em outras direções. Deus ele quer que você permaneça no caminho certo. Você não pode se afastar da direção que Deus determinou para você ficar. Não importa se você tem amigos, se você tem pessoas que estão indo para esses caminhos errados. Tome cuidado, porque lá em Provérbios diz que há caminho que parece direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Então você precisa permanecer no caminho certo. E o caminho certo é Jesus. Aqui eles estão saindo de Jerusalém e estão indo para Emaús. Só que Jesus ele vai de encontro a eles. Jesus não quer perder suas vidas nem o propósito que ele tinha com esses discípulos. E nós vamos continuar aprendendo, porque Jesus ele se aproxima deles, mas eles não reconhecem que era Jesus. No versículo 16 diz: mas os seus olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Então, Jesus ele vai perguntar: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus pergunta sobre a conversa que eles estavam tendo e também pergunta por que eles estavam tristes. E é interessante que um dos discípulos, que se chama Cleopas, vai dizer: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. A linguagem com que esse discípulo se dirige falando acerca de Jesus me chama muito a atenção, porque apesar dele dizer Jesus o Nazareno, ele vai falar agora: foi um profeta poderoso. Aqui mostra que eles ainda não tinham uma experiência de salvação com Jesus, porque eles sabiam que Jesus era apenas um profeta poderoso. Mas quantas pessoas têm essa mentalidade de somente achar que Jesus foi um profeta, alguém que de fato existiu, seus ensinos são muito belos, são bastante instrutivos para a vida do ser humano, mas não conhecem Jesus como o Messias, como o Salvador, aquele que veio para salvar a alma do ser humano. Então existem muitas pessoas que estão assim, elas não têm uma experiência de salvação com Jesus. Apesar desses discípulos terem visto tantos milagres que Jesus fez, apesar desses discípulos terem visto tantas obras que Jesus fez, faltava ainda conhecer Jesus como um salvador, como alguém que veio não somente fazer milagres, não apenas multiplicar pão, mas alguém que veio perdoar pecados e como salvador para salvar a alma
do ser humano. Então entenda, você precisa ter uma experiência de salvação com Jesus. Não adianta você somente ter experiências de livramento, experiência de milagres, de curas. Não, você precisa ter um encontro real com Jesus. Você precisa olhar para Jesus e saber que Ele é o seu Salvador. Alguém que perdoou todos os teus pecados, te libertou da condenação do pecado e garantiu uma eternidade ao seu lado lá no céu. Eles não conheciam ainda, de fato, quem era Jesus. E o relato continua. No versículo 20 ele vai dizer: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que ele está dizendo que o que levou Jesus à morte e à crucificação foram os príncipes, foram os sacerdotes, aquele grupo religioso que vivia perseguindo Jesus em seu ministério. Só que nós temos que entender que o fato de Jesus ter morrido na cruz não foi porque as pessoas o odiavam, não foi porque alguém tinha inveja dele e decidiu crucificá-lo, não. Era necessário Jesus ir para a cruz. O que levou Jesus para a cruz foram os nossos pecados. Ele nos amou tanto que se entregou por nós. É por isso que lá em Romanos 4:25 diz: ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Então quem levou Jesus para a cruz foi o meu pecado, foram os nossos pecados. Lá no Getsemane, em oração, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Era da vontade do Pai que Jesus morresse naquela cruz, porque se ele não morresse na cruz, não haveria salvação, não haveria perdão dos nossos pecados. Então quem leva Jesus para a cruz foi os meus pecados, foram os nossos pecados. Você precisa olhar para você hoje e saber que você é um pecador. Nós precisamos olhar no espelho e ver que nós somos pecadores, e graças a Jesus nós temos o acesso a Deus. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Tudo aquilo que Jesus passou, aquela cruz era minha, aquele sofrimento era para mim, mas Ele tomou o meu lugar, mas Ele foi por mim, se entregou e morreu para me salvar. Aprenda isso hoje. Você é um pecador. Nós somos pecadores, mas graças a Cristo, a Jesus, o seu sacrifício, nós nos tornamos pecadores remidos. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou e nós temos que amá-lo. Está escrito, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele já nos conhecia quando nós mesmos nem o conhecíamos ainda. Quem levou Jesus para a cruz foi os nossos pecados. Só que o relato continua, que no versículo 21, eles falando com Jesus ali, sem saber que era ele, eles vão dizer: e nós esperávamos que ele fosse ele que remisse Israel, mas agora com tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Quando ele cita o fato de que eles esperavam que Jesus remisse Israel, eles não estão falando de algo espiritual, eles estão falando de algo humano, porque eles acreditavam, judeu, que o Messias ou o Salvador viria para libertar o povo judeu do poder político de Roma. Então a mentalidade deles era uma mentalidade totalmente humana. Tanto é que quando Jesus, uma vez ele multiplica os pães, as pessoas querem levantá-lo para fazê-lo rei. Só que Jesus fazia questão de demonstrar que ele não era um rei terreno. O reino de Cristo não é um reino da terra. O reino de Cristo é um reino espiritual. O reino de Cristo é o reino dos céus. Só que as pessoas não entendiam isso. Então eles estão decepcionados porque eles acreditavam que Jesus iria libertar o povo judeu de Roma. Só que Jesus não veio como um político. Jesus não veio para ajudá-los em uma questão humana. Jesus veio para ajudá-los em uma questão espiritual. Eles estavam decepcionados porque eles estavam esperando algo de Jesus que Jesus não veio trazer. Jesus não veio trazer aquilo que eles esperavam. Por isso que lá em João 1 diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam.
mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O próprio povo judeu rejeitou Jesus, porque eles acreditavam que o Messias, o ungido, o Salvador, viria como um homem bastante rico, com um grande exército, seria bastante conhecido na sociedade em uma questão humana, em um poder humano. Mas não, Jesus nasce em uma família simples. Jesus, ele convida pessoas simples para segui-lo, porque ele queria demonstrar para as pessoas que o reino dele não era da terra, o reino dele era espiritual. Então também nós temos que entender isso. Talvez você está decepcionado com algo que Jesus não quer trazer para você. Você precisa buscar aquilo que Deus quer para você. Você precisa de encontro daquilo que Jesus quer para você. Eles estavam tristes, eles estavam decepcionados. Entenda que Jesus, ele tem algo melhor para você. Jesus tem algo melhor e maior para você. Está escrito aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero te dizer neste dia que Deus, ele tem algo maior para você. Deus, ele tem algo melhor para você. O que Deus tem para ti é algo muito maior e melhor. Só que a Bíblia também vai dizer que Jesus, quando ele vai falar lá no versículo 25, Jesus disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória. Em outra tradução vai dizer o seguinte, que Jesus vai chamá-los de nécios e tardos, porque eles estavam demorando em entender e a crer naquilo que os profetas disseram. Jesus está repreendendo eles pela falta de discernimento que eles não estavam tendo, porque era necessário Jesus morrer na cruz, mas ao terceiro dia, como ele tinha dito, ele iria ressuscitar. Então tem muitas pessoas que também estão sem discernimento. Assim como Jesus estava falando em seu ministério que a cruz seria o caminho para a glória, para a remissão dos pecados da humanidade, e eles aqui não entendiam isso, nós temos que compreender que nós estamos no tempo final e temos que ter discernimento de tudo isso que está acontecendo hoje. A falta de discernimento tem feito as pessoas viverem da maneira que elas acham que é para viver. Uma vez lá em Lucas 12, versículos 54 a 56, Jesus disse, e dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir esse tempo? A falta de discernimento faz com que as pessoas olhem para tantos sinais que estão acontecendo, guerras, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho, tantos os escândalos acontecendo no mundo. A falta de discernimento faz com que as pessoas não consigam enxergar que são sinais da volta de Jesus. Jesus, ele está voltando. Você precisa abrir os seus olhos, você precisa abrir os seus ouvidos para a realidade que hoje nós estamos vendo e ouvindo. A natureza está clamando que Jesus vem. Os sinais estão clamando que Jesus vem. E Deus, ele quer abrir os seus olhos hoje. Deus, ele quer te dar discernimento para que você compreenda que tudo isso são sinais da volta de Jesus. A Bíblia diz que esses homens tiveram uma grande experiência com Jesus. Mas essa grande experiência que eles tiveram com Jesus foi justamente porque aqui no versículo de número 29, eles constrangeram Jesus dizendo: fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Você precisa convidar Jesus para entrar na sua casa. Você precisa convidar Jesus para entrar na sua casa. Hoje ele está abrindo, ele está batendo a porta do seu coração. Conforme Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deixe Jesus entrar na sua casa e coloque ele para ser aquele que manda na sua casa, porque o texto diz que eles deixaram Jesus ele celebrar ali a ceia, deixaram Jesus ali ele ser um anfitrião, porque diz que ele tomou o pão e abençoou e partindo vai dar àqueles homens. Então eles estão honrando Jesus dentro da casa deles. Você precisa honrar Jesus dentro da sua casa. Deixe Jesus mandar na sua casa. Deixe Jesus ser a pessoa principal da sua casa. Deixe Jesus ser alguém que vai ser a pessoa mais importante
importante que você convidou está morando com você na sua casa. Então Jesus aqui ele se tornou um anfitrião, dono ali naquela casa, e celebrou aqui nesse dia a ceia. Só que o texto é bem claro, que no versículo 33, quando os seus olhos se abriram, eles reconheceram que era Jesus. E naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Lembra que no início eu disse que eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús, representando alguém que está saindo do caminho certo e indo para um caminho errado? Assim também tem que ser com você. É hora de você se levantar e voltar para Jerusalém. Volte para o centro da vontade de Deus. Volte para o caminho que Deus colocou para você trilhar. Você precisa voltar para Jerusalém. Se levante e corra depressa hoje, porque Jesus tem plano de salvação contigo, e a obra que um dia Ele iniciou em sua vida, Ele quer completar. Então convide Jesus para entrar na sua casa. Deixe Ele assumir a posição de dono da casa. Deixe Ele mandar na sua casa. E em nome de Jesus, volte correndo para Jerusalém. Volte para a direção certa. Ele disse: eu sou o caminho, uma verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Siga Jesus, caminhe com Jesus, porque assim você obterá vitória. E a nossa vitória maior é um dia estar com Deus, tendo a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, e eu também quero orar pela sua vida. Convido você a fechar os seus olhos. Eu vou orar por você. Amado Deus e eterno Pai, eu oro, Senhor, por essa pessoa, Senhor, que ouviu esta mensagem, quem sabe estava pensando ou está no caminho errado. Eu peço que o Senhor venha ajudá-la a voltar para o caminho certo. Que no nome de Jesus Cristo, o Senhor possa entrar na casa dele, entrar na casa dela e, meu Deus, assumir a posição de dono, assumir a posição de alguém que vai colocar as coisas em ordem, e que a partir de hoje, Deus, algo novo comece a acontecer na vida desta pessoa. Entre com salvação no seu lar, entre com cura na sua casa, entre com libertação na sua vida, e que coisas grandiosas e maiores o Senhor continue fazendo na vida desta pessoa. É o que te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.